Olá, meu nome é Felipe de Alcântara Tomé e eu vou apresentar meu projeto de descrição de frozen waves ultrassônicas estruturadas não difrativas em espalhamento acústico. Bom, essa apresentação vai ser dividida da seguinte forma. Primeiro eu vou falar qual que é a motivação para a gente estruturar as ondas com essa técnica de frozen wave. Vou dar uma base teórica de ondas acústicas. Vou apresentar a teoria de frozen waves e eu vou falar qual que é o próximo passo na estruturação de ondas, nominalmente uma formulação em álgebra linear com decomposição em valores singulares de matrizes. Depois disso, eu vou falar um pouco sobre as simulações, que vai lhe dar uma base teórica. Vou falar um pouco sobre aspectos de desempenho, tanto em álgebra linear quanto nas simulações já realizadas. Bom, primeiro, a motivação desse projeto nada mais é do que um display volumétrico. Bom, o que seria isso? Você está, nesse exato momento, assistindo essa apresentação num display bidimensional. Display volumétrico nada mais é do que a adição de profundidade a isso. Então, é um display em três dimensões ou um holograma de uma ficção científica clássica. Em eletromagnetismo, esses displays funcionam da seguinte forma. A gente tem estruturação de ondas eletromagnéticas em ótica. A gente insere uma partícula milimétrica de isopor, de areia, tanto faz, nesse espaço. Ela é agitada, dado um padrão de intensidade, e iluminada. Por conta do fenômeno de persistência de visão no ser humano, ela se move tão rápido e iluminada de certa forma que ela forma imagens, dada uma velocidade alta dessa movimentação por conta da persistência de visão. Então, da mesma forma que você não consegue identificar muito bem um objeto se mexendo, ela consegue formar imagens dessa forma. O que a gente introduz de novo é a construção disso em acústica, a utilização disso em acústica. Por que usar acústica e não eletromagnetismo para estruturar essas ondas? Não para iluminar as partículas, mas para estruturar essas ondas. Porque transducers ou montagens experimentais em acústica são mais baratas. Além disso, os perfis ultrassônicos podem ser interativos. Você pode interagir com eles, dada uma pressão possível, no caso. Bom, é impossível falar sobre estruturação de ondas acústicas sem falar sobre como formar uma equação de Helmholtz para ondas acústicas. Então, a teoria de ondas acústicas é baseada em considerações muito simples da física de fenômenos de transporte, nominalmente a equação de Euler, a equação de estado e o princípio da continuidade. A equação de Euler fala sobre fluxo de fluido não viscoso, a equação de estado fala sobre a pressão dada no espaço, e o princípio da continuidade de massa fala que se você retira a massa de um volume, ela tem que ir para algum lugar, e se você adiciona a massa a um volume, ela tem que ter saído de outro lugar. É basicamente isso. Como eu disse, a gente pode usar essas relações, e as que eu mostrei são já linearizadas, e nos interessa a solução dessa equação em coordenadas esféricas, porque a gente está sempre supondo o espalhamento por partículas esféricas dessas ondas. Então, uma partícula qualquer esférica espalha essas ondas e gera essa solução particular, nesse caso. Tem, então, uma amplitude, não necessariamente real, uma função associada de Legendre, um polinômio associado de Legendre, esse PNM, e tudo isso vem da separação de variáveis. Então, vocês podem ver que, por exemplo, o polinômio associado de Legendre possui como dependência direta só a coordenada θ das coordenadas esféricas. Então, uma função esférica de Bessel, vem logo após, que possui dependência só em R, e uma exponencial que possui dependência só em φ. Por isso que é uma separação de variáveis, é utilizada a separação de variáveis para a resolução dessa equação em coordenadas esféricas. Utilizando o teorema da superposição linear, a gente pode dizer que, dadas aquelas ondas, a gente pode superpor elas segundo seus índices e estabelecer fatores de forma que vão dar peso e amplitude para cada uma dessas ondas parciais, que é o que a gente vai chamar, são ondas parciais. E esses fatores que vão acompanhar essas ondas parciais são chamados fatores de forma, normalmente, devido à herança do eletromagnetismo e tudo mais. Ah, caso a gente integre ambas as partes dessa relação, a gente pode definir, através de relações de quadratura muito bem estabelecidas,
esses coeficientes, esses fatores de forma de fato, caso a gente saiba qual onda a gente quer representar por ondas parciais. Então, o fato é, qualquer onda acústica ou qualquer onda escalar para esse mérito pode ser representada por essas ondas parciais em coordenadas esféricas, como a gente já formulou, dada essa série. Uma categoria de feixes, em específico, como eu já disse, de qualquer uma pode ser representada, mas em específico, a gente gostaria de representar feixes de Bessel. Então, dada essa forma, a gente pode imputar ela nessa relação para os fatores de forma e, consequentemente, fazer a expansão em ondas parciais para fazer a representação desse feixe de Bessel. Por que o feixe de Bessel é de interesse? Bom, o feixe de Bessel, como vocês podem ver aí nessa imagem, é basicamente dessa forma, esse perfil espectral de um feixe de Bessel. Nos interessa um feixe de Bessel que não é centrado na origem do nosso sistema de coordenadas. Então, a gente estabelece um sistema de coordenadas, vocês podem ver aí pelos versores x, y, z, e as consequentes coordenadas dele em esféricas e cilíndricas, mas a gente quer o feixe de Bessel, a formulação mais generalista de um feixe de Bessel, com um centro deslocado no ponto OG, dado a orientação desses versores W e V, como vocês podem ver. Isso dá mais generalidade à solução. Mas, de qualquer forma, é muito interessante a formulação desses feixes de Bessel em expansão em ondas parciais, exatamente pelo fato de que a gente superpõe ou sobrepõe feixes de Bessel para fazer frozen waves. Então, como vocês podem ver, a fórmula ou a teoria de frozen waves nada mais é do que a superposição de feixes de Bessel se assemelhando a uma série de Fourier truncada. Por que eu digo que se assemelha a uma série de Fourier truncada e não é? Exatamente pelo fato de que, por exemplo, esses números de onda, K, Q e KZQ, eles precisam com certeza ter significado físico. E isso faz com que a gente tenha que fazer algumas alterações nesses coeficientes, principalmente nesses coeficientes aqui, que seriam coeficientes comuns de uma série de Fourier, e a gente precisa fazer alterações devidas para que eles tenham sentido físico e possam ser gerados experimentalmente de fato. Bom, como eu já apresentei a teoria de Frozen Waves, eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu considero o próximo passo para a estruturação de ondas. Em 2019, David Miller, ele formulou essa situação de estruturação ondulatória da seguinte forma: você tem um volume, ou um volume de fontes, associado a ele tem um espaço de Hilbert das fontes, e os CATs, ou as representações em álgebra das ondas geradas por fontes pontuais dentro desse espaço. Dado isso, ele passa pela ação de um operador, esse operador GSR, e são recebidas ou receptadas ondas representadas por esse cat psi R, e esse espaço, esse volume é representado por um espaço de Hilbert também, HR distinto de HS. Bom, a partir disso, a gente pode definir que toda onda receptada é uma onda emitida que sofreu a ação do espaço livre, que é o que é representado por esse operador GSR. Como todo operador em álgebra linear, pelo menos todo operador de dimensões finitas, esse operador pode ser representado matricialmente. Essa representação matricial, ela vai resultar em uma matriz de dimensões NR por NS, sendo que NR é o número de receptores e NS é o número de fontes. Receptores você pode pensar como microfone ou os ouvidos, e NS seriam fontes como alto-falantes, transdúceres e tudo mais. Como por definição física, a função de Green define a ação de uma fonte pontual dada um ponto no espaço, a gente pode dizer que cada um desses coeficientes desse operador em forma matricial são representados por uma função de Green. Então, você tem um ponto no espaço em recebimento, esse R subíndice RI, e um ponto no espaço representado por esse vetor R subíndice SJ representando as fontes.
Então, é basicamente o significado físico da função de Green aplicado a um operador algébrico. Por conseguinte, a gente pode utilizar esse operador associado ao seu transposto para formular dois problemas de alto valor e alto vetor. Eu gostaria de falar mais sobre, mas eu não quero me esticar muito. E através disso, a gente pode afirmar com certeza que, dada uma onda no recebimento, na receptação, que é o que a gente gostaria de estruturar, então eu espero que tenha uma onda ou um cat dessa forma nesse ponto do espaço, que é exatamente isso que esse psi-RJ me diz. Eu quero achar o melhor modo de emissão com uma amplitude. Então, é assim que a gente define os melhores modos emitidos, dado um perfil que a gente quer no recebimento. Então, isso é definido por essa equação. Então, o operador vai agir nesse modo a definir, que é igual a SJ, que é uma amplitude ou um valor singular. Então, um valor singular é usado como amplitude, e a onda no recebimento, que é o que a gente quer. Esses valores singulares, eles podem ser definidos exatamente da seguinte forma. Como GSR é uma matriz comum, ela pode ser decomposta em valores singulares, onde V vai ter as colunas como os catches ou como os vetores na emissão, D é uma matriz diagonal com todos os valores singulares, e o transposto são os valores que a gente quer na recepção. Então, é basicamente isso. A gente faz uma decomposição em valores singulares, dado uma onda que a gente queira gerar na recepção, e define esses valores singulares. E os modos ótimos. A grande diferença da série de Fourier truncada ou da aproximação de Frozen Waves é que a gente não apenas define as amplitudes, aqueles aqui, que eu já mostrei, mas também a gente define quais ondas se sobrepõem, porque é exatamente isso, essa é a definição de modos ótimos. Bom, para consolidar a parte teórica, a gente tem as simulações. Como eu disse, toda onda pode ser expandida, ou toda onda escalar em coordenadas esféricas pode ser expandida em ondas parciais, e isso é uma prova disso, dessa validade. Tudo bem que a gente trunca a série, então é uma aproximação numérica, mas continua sendo válida. Por quê? A, D e G são feixes de Bessel calculados diretamente, sem a expansão em ondas parciais. B, E e H são calculados utilizando a expansão em ondas parciais como um truncamento na série, porque é uma série infinita, obviamente não tem como somar infinitos termos na computação. E a terceira coluna, C, F e I, são os erros associados a cada linha da diferença entre o cálculo direto e o cálculo por essa expansão em ondas parciais truncada. Como vocês podem ver, C, F e I, eles são perfis em escala logarítmica percentual. O maior erro associado, por consequência, é de 10 a menos 9%, ou seja, é negligenciável. Então, a nossa aproximação com o truncamento se faz satisfatória. A gente utiliza esse fato, esse teste, essa confirmação da expansão em ondas parciais com esse truncamento, para fazer o cálculo das Frozen Waves, que eu já mostrei. Utilizando isso para montar os feixes de Bessel, cada feixe de Bessel é uma expansão em ondas parciais, e eles são superpostos para a formação das Frozen Waves. Bom, as imagens A, D, G e J da coluna esquerda mostram em vermelho o padrão desejado para a estruturação dessas ondas, e em azul o cálculo das Frozen Waves de fato. Esse corte, esse plano, ele é paralelo à direção de propagação. Então, a gente quer que na propagação eles sejam assim. Como vocês podem ver, para perfis que não têm descontinuidades muito severas e não têm constâncias muito longas, ele funciona muito bem. E ele sofre exatamente dos mesmos problemas de uma série de Fourier. Isso aqui, nominalmente, é o fenômeno de Gibbs, que não performa bem em descontinuidades e constâncias. A coluna do meio, B, H e K, mostra um corte transversal à direção de propagação e diz respeito ao confinamento longitudinal dessas ondas. Obviamente, a gente gostaria que essas ondas fossem confinadas exatamente ao plano no qual elas se propagam, mas esse fato físico é impossível para essa formulação.
mas elas mostram confinamento longitudinal extremamente satisfatório, de menos de 2 comprimentos de onda, que o comprimento de onda é extremamente pequeno nesse caso. Então, o confinamento longitudinal, de fato, também é satisfatório. A última coluna, a coluna direita, C, F e L, ela mostra esses perfis de onda em 3 dimensões. Lembrem-se sempre que o confinamento longitudinal, ou seja, dado um plano perpendicular à direção de propagação, como se comporta essa onda, ele é normalizado em relação aos comprimentos de onda. Então, o que vocês estão vendo não são 3 centímetros, 3 metros, são 3 comprimentos de onda e são ondas extremamente pequenas, dado o seu comprimento. Os erros associados a eles podem ser vistos aqui, e os erros, nesse caso, trazem a comparação de uma frozen wave calculada sem expansão em ondas parciais para uma frozen wave com expansão em ondas parciais. Então, A, B, C e D mostram expansões, frozen waves com expansão em ondas parciais. E, F, G e H, o erro delas para as que não utilizam expansão em ondas parciais. Também em escala logarítmica percentual. Vocês podem ver que também o erro máximo total é de exatamente 1% ali. Pelo fato de que essas ondas muito provavelmente não tenham confinamento longitudinal tão bom em relação à expansão em ondas parciais. Bom, nada é mais importante para mim nas simulações do que uma simulação não só precisa, como também rápida. A simulação vem com uma confirmação teórica e também como uma facilidade para confirmar parâmetros físicos, de fato. Portanto, é interessante salientar, nesse caso, que quando as simulações estavam demorando 20 horas para ser completas, eu decidi entrar em contato com bons programadores, nominalmente pessoas do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, para entender melhor como eles faziam essas simulações, né? Eles me indicaram a linguagem de programação Julia, eu comecei a utilizar ela, eu acabei trabalhando muito tempo com eles, eles acabaram gostando muito de mim, e eu acabei indo para lá em intercâmbio, construir muita coisa nessa biblioteca que eu estou mostrando para vocês, a Dagger.jl. Eu achei muito interessante porque as minhas simulações foram de 20 horas para 1 hora em média. Então, eu tive um speed up de 20 vezes. É muito interessante para mim nesse projeto isso, para conseguir ter um andamento rápido dele. Bom, acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre isso. Inicialmente, a gente fala sobre uma dependência de dados das tarefas a serem realizadas. Então, para fazer paralelismo, você tem que pensar, não, isso acontece antes disso, mas normalmente são em tarefas inteiras. No nosso caso, a gente pensou só em dados. Então, essa tarefa lida com essa parte dessa matriz, então, se outra tarefa lida com outra parte da matriz, a gente pode colocar ela para ser rodada já, para começar a calcular. Isso resultou num bom resultado, esse Gantt chart aí que eu estou mostrando para vocês, mostra a escala de trabalho de 5 processadores, né? Cada uma dessas cores, ou cada uma dessas pinturas, mostra um pouco de execução, uma operação em execução, dado um período de tempo, e as partes em branco mostram esse processador não trabalhando. Obviamente, dado um número de recursos, a gente quer maximizar o tempo que esse recurso vai ser utilizado. A gente não quer que ele fique sem utilização por muito tempo. E a gente conseguiu atingir isso, deu bons resultados, a gente acabou publicando 2 papers, isso rendeu mais 2 outros projetos dentro do laboratório. Um desses papers nós ganhamos a prêmio de melhor paper de uma conferência da I3E, I3E HPEC, eu estou como terceiro autor também, foi muito gratificante, mas o mais legal foi ver que muitas pessoas utilizavam um subproduto da minha pesquisa no Brasil. Então, isso é um subproduto do que eu quero atingir com estruturação em frozen waves ou em estruturação em simulações. Então, isso é um subproduto e está sendo usado, por exemplo, pelo CERN, tem grupos de Harvard querendo utilizar esse código e tentando introduzir isso.
CERN é um dos maiores laboratórios, eu sempre sonhei em ter alguma coisa rodando lá e agora tenho, que é incrível, me deixa muito feliz. Bom, como mais uma prova da eficiência do que a gente tem construído, vocês podem ver que esse gráfico mostra o tempo de execução de uma multiplicação de matrizes dado diversos tamanhos dessas matrizes. No eixo X é o tamanho das matrizes, é uma matriz quadrada, são duas matrizes quadradas em multiplicação, e no eixo Y são os tempos de execução. Como vocês podem ver, a nossa abordagem, esse Julia Dagger Test Data Dependency, em verde, é o que proporciona menor tempo de execução dadas todas as opções dessa linguagem de programação específica, que é uma linguagem voltada para desempenho. Então, isso foi muito gratificante para mim, foi muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer vocês, por comparecerem a essa gravação digital e assistirem até esse momento. Eu gostaria também de agradecer ao meu orientador, o Leonardo Ambrosio, e as pessoas que estiveram comigo no MIT, Rabab Elomari, Evelyn Ringot, Julian Samaru, e o criador da linguagem, que tem me orientado também. Eu tenho tido reuniões com ele semanalmente, toda sexta-feira, que é o Alan Edelman. Eu gostaria também de agradecer ao financiamento que ele me proporcionou pelo Julia Lab e ao financiamento que eu consegui através do meu orientador pela FAPESP. E é isso. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado.